Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui com o Ricardo, da Texnel. Ele é CEO da Texnel. A gente vai bater um papo sobre esse mercado de vestir, né, da indústria do vestir. Primeiramente, Ricardo, eu gostaria de agradecer a sua presença. Nós estamos no formato remoto, né? Você está em Santa Catarina, né? Santa Catarina. Nós estamos um pouquinho longe, mas eu quero agradecer o seu tempo, sua atenção para a gente conversar. Tenho certeza que as pessoas que vão nos assistir, nos ouvir, vai gostar dessa nossa conversa. E como é padrão, né? Além de cumprimentar e agradecer a presença, eu gostaria de saber um pouquinho, para que você conte para o nosso público, quem é o Ricardo. Perfeito, perfeito, Ricardo. Primeiro, muito obrigado pelo convite, né? O Ricardo é um real maker, né? Eu brinco hoje, né? Quando a pessoa se apresenta, eu sou digital influencer, eu falo, eu sou real maker, né? Eu sou a pessoa que, desde muito novo, com o espírito empreendedor, né? Desde criança, praticamente, com o espírito empreendedor. Então, comecei a Têxtil Farb lá em 1994, então nós completamos agora 29 anos de empresa. Não tenho carteira de trabalho, sempre fui empreendedor de corpo e alma. Eu sou casado com a Francis, pai do Nicolas e do Vini, e vô do Henrico agora, então a nossa família tem crescido aí. Sou engenheiro químico de profissão, não praticante. Acabei depois fazendo um MBA um MBA executivo na Dom Cabral e depois cursos na área de governança. Então também tenho um MBA em Trends Innovation e basicamente é isso. Eu gosto da indústria do vestir, né? Amo a indústria de bebidas e destilados. Sou sócio também da Calvelage, é um outro negócio, né? E, enfim, essa é sim, contando um pouquinho, né, uma breve história daquilo que é o Ricardo. Muito legal. Bom, além de sermos xará no nosso nome, o nome do seu neto é o nome do meu filho caçula. Tem Exatamente. 4 meses, Henrico também. Que Então, legal, né? muito legal. Ricardo, é uma trajetória bastante honrosa aí, parabéns. Não é fácil empreender no Brasil, não é fácil ter indústria, empregar diversas pessoas no Brasil. Mas mesmo assim eu percebo que a Texnel, ela traz inúmeras inovações, mesmo no mercado têxtil, que é um mercado que acaba sendo muito olhado como um commodity de um modo geral. Como Exato. que você conseguiu, né, ao longo desses anos, poder realmente realizar esse tipo de transformação? É. Assim, gostaria até de falar um pouquinho sobre o que é a indústria têxtil, né? Porque é uma indústria que, quando a gente olha do nível mundial hoje, você vê, por exemplo, um grupo como o do Louis Vuitton, hoje, sendo capitaneado pela pessoa mais rica do mundo. Você vê um grupo Inditex, Zara, né, entre as pessoas mais ricas do mundo. Então, ela é uma indústria que, ao mesmo tempo, ela traz muita riqueza e, ao mesmo tempo, ela é considerada como uma indústria de terceiro mundo, de quarto mundo, né? Então, Verdade. e a indústria têxtil, ela tem uma série de divisões. Eu vou falar de algumas aqui que a gente tem na nossa casa: cama, mesa e banho, por exemplo, né? Toalha, roupa, etc., de roupa de cama, enfim, ela faz parte da indústria têxtil. A indústria do vestir, no qual nós estamos inseridos, mas ela tem outras, né? Ela tem, por exemplo, não tecidos, ela tem têxtil automotivo, calçados. Hoje, os cabedais dos tênis hoje são praticamente todos eles tecidos, né? Então, assim, é uma indústria muito ampla, inclusive hoje na área de saúde, a área espacial, tem muito campo no mundo. Infelizmente, a gente acaba conhecendo muito mais a indústria de cama, mesa e banho e a indústria do vestir, mas ela é muito, muito, muito rica. A Texnel está inserida na indústria do vestir, ou seja, o que a gente faz, o produto que a gente faz é usado para a indústria do vestir, a roupa que a gente veste, né? Somos uma empresa voltada para o mercado esportivo, praia e lingerie, né? Então, Uhum. O que nos diferenciou, assim, nós sempre fomos uma empresa que tivemos um olhar
para a questão do conforto, né, do produto que ia ser para a aplicação final do produto que nós fazemos, né? Então, lá no começo, em 1994, nós somos uma das primeiras empresas a utilizar o elastano dentro das malhas que nós fizemos, né? Ou seja, um elastano que traz mais conforto, né? Mais flexibilidade para a malha e permitiu fazer o uso de roupas femininas que eram mais adequadas ao gosto da mulher naquele momento, né? Então, isso sempre foi assim um caminho que a inovação sempre foi algo que foi muito forte dentro da empresa, a gente sempre buscou, e talvez isso tenha nos distinguido, né, de tantas outras que, assim como outras tiveram mais sucesso que nós, outras ficaram pelo caminho. Então, acho que inovação é uma palavra que é muito importante para mostrar a trajetória que nos trouxe até aqui. Muito legal. Quando a gente fala de inovação, a gente imagina diversos desafios aí, diversas jornadas, né? Porque a inovação é um processo de disrupção. Exatamente. Primeiro tem que começar com uma ideia que parece louca, né? Ou, de repente, fora um pouco do padrão, para daí você poder inovar. Como que é esse processo aí para vocês? Como que foi ao longo dos anos esse desenvolvimento de novos produtos, todo esse trabalho de inovação, enfim, isso parte de você mesmo, Ricardo, ou não? Ou tem toda uma equipe por trás? Como funciona? Não, isso tem uma equipe por trás, né? Naturalmente, quando a empresa foi crescendo, né? Assim, no começo, quando você começa, como qualquer startup, né? Hoje em dia, você começa tendo que fazer de tudo, né? Mas com o passar do tempo, a empresa foi crescendo, foi assim um pilar fundamental para a inovação não é tecnologia. O pilar para mim fundamental para a inovação são pessoas, né? Então assim, nenhuma empresa inova sem ter pessoas muito competentes por trás, né? E a partir daí você consegue trabalhar várias frentes, né? Assim como no passado a Texnel sempre buscou trazer muita inovação para a forma de produzir, né? A gente sempre usa assim, a gente tem inovação no processo, né? Inovação em produto e inovação em gestão, né? Sempre buscamos ter, de forma muito simples, né? E até assim, eu conceituo sempre, né? Quando o pessoal pergunta assim, mas afinal, o que é inovação, né? E eu sempre falo, inovação é tudo aquilo que nos traz mais faturamento ou menos despesa. Dessa maneira, um exercício simples, que ele pode ser interpretado por qualquer pessoa que trabalha na nossa empresa, né? Bom, como que a gente traz inovação para essa indústria do vestir, né? A gente tem algumas frentes de inovação, assim, eu poderia citar algumas aqui, eu acho que, assim, quando a gente fala de matéria-prima, né, a gente tem muitos campos de inovação em matéria-prima, por exemplo, hoje, né, a parte de reuso, né, a parte tá muito forte hoje, né, se você vê a procura por empresas por transformar as matérias-primas vindas de fontes renováveis, né, transformá-las para que elas possam ser reusadas. Eu acho que esse é um ponto que, para mim, é uma das tendências dentro da parte de recursos. Quando a gente fala de design, né, a gente tem hoje tecidos inteligentes, a gente pode falar de customização em massa, né, nessa parte do design. Quando a gente fala de produção, a gente tem inúmeras frentes de inovação hoje, né, a impressão digital, cadeias de valores mais curtas, a gente tem automação dos processos de costura, performance de matéria-prima, impressão 3D, né, como não falar sobre isso. E aí a gente avança, né, assim, até esse momento, a gente está falando aqui da indústria da porta para dentro, mas a indústria da porta para fora, ela vai falar de varejo,
ela vai falar de comportamento do consumidor e ela vai falar de um ponto hoje que é o que está sendo muito falado, né, do ponto de vista de ESG, né, que é o fim do ciclo, né, como fazer com que esse produto, no momento que eu descarto ele, ele não seja um problema, né, para o planeta, para o meio ambiente. Então, Sim, sem dúvida. todas essas frentes, elas têm tendências, né? A gente tem que olhar, a gente tem que ter esse olhar, né? Por exemplo, aqui nessa história do fim do ciclo, né? Ele começa lá na frente, ela começa lá no comecinho, nas matérias-primas, que pode ser, por exemplo, um fio biodegradável, né? Para que Sim, chegue lá no final do ciclo e ele complete esse ciclo sem agredir o ambiente. Então, todo esse olhar hoje, né? Eu tenho que ter, eu como indústria, tem que estar atento, né? sim, sim, Então, isso tudo é inovação, isso tudo são formas diferentes de fazer aquilo que, né? Aquilo que é a roupa que a gente veste. sem dúvida. É, dentro de todo esse arsenal que você comentou, de possibilidades que permitem a inovação, mas também eles trazem toda essa questão sustentável, todos esses pontos aí que são tendências de mercado, né? Mas isso também a gente percebe que acaba eventualmente agregando custo, enfim. Por exemplo, eu imagino que um tecido biodegradável, um fio biodegradável, ele vai custar mais hoje do que um normal. Perfeito. Como que na visão de vocês, essa absorção de mercado, como que é a resposta disso? As empresas de varejo que compram em volume, elas de fato estão valorizando isso no Brasil? Ou por enquanto ainda muito recente, muito é um embrião ainda, enfim, tá em formação. Qual é a sua Ricardo, visão, Ricardo? Ricardo, eu acho que a gente já evoluiu bastante, né? Assim, nesses quase 30 anos de empresa, nós sempre falamos, né? São frentes que, né? Assim, o respeito ao meio ambiente, né? Vou aqui citar uma palavra chamada ecologia, que a gente ouve tão pouco hoje, né? Sim, verdade. Mas acho que o ser humano, né? A sociedade, ela vem se preocupando com isso, não é de hoje, né? Eu acho que, então, assim, não é algo que chegará amanhã e vai estar posto na mesa, né? Uhum. Mas também não é algo que não está sendo preparado, né? Então acho que a gente está nesse meio de caminho. Talvez o grande desafio seja a consciência das pessoas, né? A gente está vivendo isso agora nesse grande dilema das empresas cross-border aí, principalmente Shein, né? Que o pessoal que chama Shein, mas Shopee, né? Sim, Que é a discussão do momento, se tributa, se não tributa, né? O que faz? Então, assim, a gente vê que não está claro para as pessoas a responsabilidade sobre a compra, né? E quando eu adquiro algo, eu tenho uma responsabilidade por estar adquirindo aquilo, né? E dentro dessa responsabilidade está o meio ambiente, estão os aspectos sociais, como que essa mercadoria foi feita, né? O que ela usou de recursos, sejam eles matéria-prima ou sejam eles pessoas, né? Para poder chegar até a minha casa, né? E eu acho que essa questão da consciência da humanidade que ainda precisa ter um trabalho, e é muito mais complexo você falar sobre isso em países como o Brasil, que a gente tem ainda né, um poder aquisitivo muito mais baixo, do que sim. você falar sobre isso na Europa, né? Então, assim, porém eu acho que é um caminho que está sendo construído. Confesso para você aqui, como um consumidor consciente, que eu esperaria que a gente já tivesse hoje a passos mais largos, né? Mas eu creio que é um processo de evolução nosso, né? De sociedade. E que vai levar a gente a usar, a ter muito mais consciência no futuro. Quero aqui fazer até né? Assim, eu tenho 52 anos, então eu sou de uma geração que nós éramos crianças, nós não usávamos cinto de segurança, né? Hoje é inadmissível Verdade. entrar num carro e não usar cinto de segurança.
E eu me verdade. lembro muitas vezes, né, dos nossos pais, não por ignorância mesmo, talvez, né, não por má fé, né? Olha, bota o cinto que o guarda tá ali na frente. É, Então, a gente não usava o cinto para nossa proteção, a gente usava o cinto para não levar multa, né? Então, eu acho que é uma questão de a gente também, como ter nós vamos ter essa consciência de consumidor, de que o produto que a gente vai usar no futuro, ele é um produto que eu não estou usando isso aqui para economizar R$ 10, ou isso, eu estou usando isso aqui porque eu sei que qual é o mundo que eu vou deixar para os meus filhos e para os meus netos. essa analogia que você fez é muito interessante. E aí eu vou até um pouquinho além. Você acredita mesmo que a gente precisa passar por um processo parecido de não valorizar, uma vez que, por exemplo, o Brasil ele foi o primeiro e a referência, acho que até hoje, em distribuição de etanol no país inteiro. É Perfeito. um produto É. renovável, né? Sim, É um combustível renovável. é um combustível renovável. O Brasil também tem a maior fonte de energia hídrica do planeta. Hídrica, Então, energia renovável, né? Porque ela é é, hídrica, solar e eólica, sim, né? mas É, a hídrica sempre foi destaque, né? a hídrica Hoje sempre foi está a destaque. solar e outras, e eólica também, né? Mas o grande ponto a gente sempre foi a gente já vem sendo pioneiro em vários aspectos que são positivos no que a gente quer dizer de ecologia, que é um termo realmente que você quase que ressuscitou, né? Porque hoje em dia só fala de ESG, enfim, de planeta sustentável, né? Sustentabilidade, mas é algo que realmente é uma coisa que a gente precisa ter como consciência, mas que os brasileiros, boa parte deles, acaba não conseguindo ter essa real compreensão. Enfim, e aí, falando de realmente de natureza, de preservação e tudo mais, uma vez que todos esses aspectos que eu mencionei sobre o país, será que a gente vai realmente precisar ter essa dosagem um pouco mais alongada? E aí eu já emendo com uma outra pergunta. Por exemplo, vocês atuam em mercados externos e se atuam, qual é o comportamento lá fora? Perfeito. Eu vou começar pela segunda, né? Que eu acho que a Tá? segunda vai responder a primeira. A gente sim Legal, atua, né? Nós temos hoje presença em 18 países, a gente vende para 18 legal. países, né? Inclusive Estados Unidos e Europa, né? Então, as exigências hoje, elas são muito maiores nesses mercados, né? E elas têm sido trazidas por empresas de lá que estão operando no Brasil, né? Por exemplo, Decathlon, CIA, são empresas que trazem a cultura dos seus países de origem para cá, né? E as Sim, exigências também. Então, na indústria do vestir, a gente tem uma cadeia de certificação que é muito séria, né? Então, você pega, por exemplo, uma certificação como a ZDHC, que é zero discharge, zero formação de resíduo, ou você pega, por exemplo, a certificação Ecotex, né? São certificações que são reconhecidas mundialmente pela seriedade. Não é uma, né? Não são, essas certificadoras, elas vêm nas nossas instalações aqui, né? E olham aquilo que é feito aqui dentro e dizem assim, essa empresa aqui está apta, né, a segue esses pré-requisitos aqui para poder ganhar esse certificado, né? No Brasil, nós temos uma iniciativa bacana, que é a BVTEX, é a Associação Brasileira de Varejo Têxtil. Ela criou essa certificação, né, até muito mais pelo lado social, né, para evitar, por exemplo, uso de mão de obra escrava, né, a gente sim. teve escândalos aí no passado que acabaram envolvendo marcas, grandes marcas até, e isso acaba, de certa forma, protegendo também. Então, é importante para o consumidor entender de que, quando ele está comprando, por exemplo, se ele se informar um pouquinho, né, e hoje todo mundo tem acesso à informação, né, porque o smartphone permite, né, que a gente tenha isso. Se ele estudar um pouquinho melhor, ele com certeza vai conseguir fazer uma boa escolha, tá? Esse processo, para mim, ele não é um processo que ele é imposto, tá? Assim, Tá. falando. Então, eu acredito que sim, nós vamos passar por um período de adaptação, né? É,
Mas existem duas forças muito grandes, né? Quando a gente fala assim, eu estou aqui dando a minha opinião agora, por favor, Não, tá? Isso é bem, claro. bem pessoal meu. A gente vai ter a força da indústria levando, né? Porque essa consciência da indústria ela vai ofertar para o mercado, e por outro lado a gente tem que ter a força da sociedade cobrando, né? E Sim, aqui no meio estão as pessoas que vão acabar sendo influenciadas pela indústria e cobradas pela sociedade, e aí é um movimento natural né, de, 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 de nós não usarmos o cinto porque o guarda está lá na frente, né? sim. Não, eu só fiz essa pergunta, né, nesse aspecto, justamente porque a gente imagina que o pensamento seja igual, mas a gente torce para que o comportamento do brasileiro ele evolua também, e não só no quesito sustentabilidade, mas em outros parâmetros também. Ele também tem uma mentalidade mais europeia, mais norte-americana, enfim, que de cuidar do próximo, enfim, de fazer bem para o planeta e outros aspectos, E né? cabe a nós, né? Assim, eu acho que cabe a nós também Sim, esse papel, né? Que aí eu acho que são assim, é a importância do ESG, né? Assim, nós temos essa obrigação. A gente não pode esperar do governo, né? exatamente. Nós temos que fazer o nosso papel, e dentro do nosso papel está, né? Poder educar melhor, né? O Sim, nosso sem dúvida. consumidor. Sem dúvida. Ricardo, e como que você enxerga um futuro, né? O futuro, melhor dizendo, né? Da indústria de vestível. No Brasil ou no mundo? Acho que a gente pode começar no mundo e aí trazer um pouco para a realidade brasileira. Bom, eu acho que vem muita disrupção nessa indústria, né? Talvez a forma como a gente produza hoje, ela seja totalmente diferente daqui a 20, 30, 40 anos, porém as pessoas não vão deixar de se vestir, né? Sim, Por vários motivos, né? Até por proteção, né? Acho que vai haver um movimento das peças com tecnologia, então eu posso ter, por exemplo, uma roupa que se eu estou mais exposto ao frio, ela vai aquecer meu corpo, se eu estou mais exposto ao calor, ela vai esfriar. Posso ter, por exemplo, uma roupa que acompanhe o movimento, por exemplo, eu estou numa corrida, determinados pontos do corpo que precisam mais calor eu vou ter, outros que eu preciso não tanto calor. Então, assim, tem muita tecnologia que eu acredito vai vir para essa peça de roupa. E, e a questão principalmente do ciclo de vida do produto também eu acredito que é algo que vem muito forte, né? Assim, eu acho que a sociedade daqui a 20, 30, 40 anos não vai mais aceitar, né, um produto que vai ser simplesmente descartado num aterro sanitário, né? E virar um passivo para as próximas gerações. Acho que esses são dois pontos bem, sim, tecnologia, enfim, em outras palavras, aqui falando, tecnologia, né? Tecnologia na indústria e ciclo de vida do produto, tá? São duas frentes que para mim são bem importantes. Quando a gente fala do Brasil, acho que é legal falar, o Brasil tem uma cadeia têxtil completa, né? Para a indústria do vestir. Então nós somos nós temos algumas características de país. Primeiro, nós somos um país produtor-consumidor. Então, assim, quando a gente sim, fala da indústria do vestido, então a gente tem uma oportunidade gigante de crescer, né? Claro que a gente depende de muitas outras variáveis, mas a gente tem uma oportunidade gigante de crescer porque a gente exporta menos que a Colômbia, por exemplo, né? Que é muito menor do que nós, menos que países minúsculos da América Central, esses países exportam muito mais do que nós, porque nós temos um mercado muito grande aqui dentro. Então, a nossa indústria do vestível, ela acaba sendo uma indústria voltada para o mercado nacional, né? Algumas características, né? Nós somos uma das únicas cadeias completas do Ocidente, porque a gente tem desde a plantação do algodão, né, até as fábricas de tecidos de algodão, as confecções e o varejo. Então, se você olhar para outros países, tem muitos países que não têm essa cadeia completa. verdade. Então,
Então, acredito muito na indústria do vestir no Brasil, nos próximos anos, né? Ela tem que evoluir para a indústria sintética, ela é muito forte na indústria de algodão, mas ela tem que evoluir para a indústria sintética, tem projetos bem bacanas aí, tem um projeto, por exemplo, de viscose, né, que é considerado uma fibra artificial muito forte, né, liderado por uma grande indústria da área de madeira, hoje, e ela tem muito que evoluir, principalmente nas fibras sintéticas, tá? Aí, quando se fala de fibras sintéticas, eu vou exemplificar aqui o poliéster, né? Eu acho que é a mais comum, né? E por que eu falo dessa cadeia? Porque o Brasil ainda é muito dependente, né? Quando se trata dessa cadeia, muito dependente do produto importado, né? E a fibra sintética, ela vai permitir o crescimento populacional do mundo, né? Ela é a fibra que vai poder acompanhar a necessidade da indústria do vestir para os próximos anos. Então, aqui eu vejo que a gente tem um dever de casa muito grande para fazer como país, assim, a gente tem que ter, né, tem que ser um plano maior, tem que ser um plano que parta de governo, parta das associações CNI, enfim, né, para que a gente possa crescer dentro desse segmento especificamente para se tornar um player importante mundial. Tá. Mas aí, levando essa matéria com a dependência de outras organizações, né, como, por exemplo, você mencionou associações, CNI, governo, normalmente isso acaba ficando um pouco mais complicado, porque depende de terceiros. Você acredita que, por exemplo, como a Texnel, as outras empresas também devem, mesmo sabendo que seria importante ter um apoio de grandes conglomerados, mesmo assim não descarta a possibilidade de empresas como a própria Texnel ter que fazer também a sua lição de casa, ir atrás, enfim, e evoluir o quanto for possível dentro da realidade, obviamente, mas para que o mercado também não fique estagnado, porque infelizmente a gente sabe que o Brasil ele tem um pouco dessa dificuldade, quando não muito, né? Com certeza, mas assim, ó, ela é uma indústria que ela depende de outras, né? Então, por exemplo, Sim, a indústria de fio sintético, ela depende muito da indústria petroquímica, né? Então, eu sim, não posso competir, por exemplo, né? É a história do Brasil com o diesel, né? Assim, a gente tem uma frota de transporte muito baseada em diesel, né? Mas o diesel é um subproduto da gasolina. Então, assim, não adianta eu achar que eu só vou produzir diesel, né? Assim também vai funcionar para a indústria de fios sintéticos. Eu tenho as matérias-primas que dependem dela, eu não posso ter competidores no mercado interno, porque só vão fazer elevar o preço, entendeu? E aí eu tenho todo um ativo colocado aqui, e aí o preço da matéria-prima eleva e vale mais a pena trazer de fora, né? Então, por isso que eu sim, falo que tem que verdade. ter um plano, né? Não pode ser feito simplesmente, se não é um ou outro player, né? Que vão fazer essa indústria evoluir. Tá, então daí a gente já não está nem falando necessariamente de tecnologia, a gente estaria falando de fornecimento mesmo, né? Para poder ter a Exatamente. matéria-prima e poder fazer a coisa acontecer. Exato. Nesse caso, a tecnologia ela é praticamente uma tecnologia dominada no mundo, né? Então, você tem que adquirir a mesma tecnologia que hoje, né, está sendo utilizada em países como a China e como a Índia, por exemplo, né? Então, aqui é muito mais a gente começar a usar, né, a entender a importância dessa cadeia para o nosso futuro, né, da indústria, para não depender de matéria do produto importado. É importante ressaltar aqui, Ricardo, a importância da indústria do vestir quando se trata de geração de empregos, né? Nós somos a Sim, segunda, nós somos a segunda maior empregadora, a indústria do vestir, a indústria né? Ela é a segunda maior empregadora do Brasil, atrás somente da indústria de construção civil, caramba. né? São milhares, milhões de pessoas hoje trabalhando na indústria do vestir. Então, além de tudo, ainda tem um lado, né, um lado social bem forte. Aí eu gostaria de entrar num outro ponto, que eu não consigo visualizar muito, é possível, mas eu não consigo visualizar muito
automação nesse aspecto, né? Sim. Porque a gente vê diversas indústrias aí, diversos segmentos, com grandes automações e reduzindo cada vez mais o número de colaboradores, e eu não sabia que a indústria do vestir, ela acaba, acho que engloba o têxtil também, ou não, que ela acaba sendo aí a segunda maior empregadora, só perdendo para a indústria de construção civil. Ela engloba também, Ricardo? Ela engloba, né? Não, eu estou falando, quando eu falei De da modo a geral, indústria né? têxtil, né? A indústria têxtil, né? Como um todo. Mas a maior empregadora dentro da indústria têxtil é a indústria do vestir, são as confecções, né? Sim, sim. E eu não falo só de confecção, né? Eu falo também do varejo que tem por trás. Olha toda a cadeia, né? Você tem a Sim, matéria-prima, mas essa peça confeccionada, ela vai para uma loja, nessa loja tem colaboradores que trabalham, tem a parte toda de logística por trás, sim, né? sem dúvida. Os indiretos são muito grandes, né? Mas falando somente de indústria têxtil no Brasil, é a, é a segunda maior empregadora atrás somente da indústria de construção civil. Caramba. E você vê um futuro também em automação, em alguns Com, processos? com certeza, né? Com certeza. E eu sempre falo assim, a automação, ela não é uma eliminadora do trabalho das pessoas, né? A automação, ela tem que vir para permitir que nós, como pessoas, utilizemos a nossa capacidade para produzir algo com mais valor, Sem né? dúvida, Então, sem hoje, dúvida. né, a Texnel, como empresa, ela nunca teve menos colaboradores, por mais que ela invista em automação, em tecnologia, né? Ela nunca teve menos trabalhadores, ela sempre teve mais trabalhadores. E cada dia ela tem mais trabalhadores com habilidades, né, com competências muito maiores, ou seja, a gente melhora a vida dessas pessoas, né? Melhora a vida, né? Porque permite que elas tenham mais renda, né? Assim, a gente gera trabalho com mais qualidade. Sim, isso é fundamental, né? Quando as pessoas olham a indústria, na maioria das vezes, né, quem está de fora acha que a indústria é a malvada, né? Quando na realidade não. A automação ela vem muito para tratar a questão de ergonomia, a questão de realmente de agregar valor, aquela função ao mercado, à própria indústria, né? Então, realmente é algo que a gente precisa ter consciência de que evoluções precisam acontecer, mas a mão de obra, em muitos aspectos, ela nunca será dispensada, né? De É, forma integral. é verdade. Ricardo, a gente já está chegando no final da nossa entrevista. Eu queria primeiro te agradecer a presença, enfim, ao nosso bate-papo. Tivemos algumas questões aí técnicas aí de conexão, mas enfim, tenho certeza que o público vai gostar do conteúdo. Mas eu sempre peço para o encerramento, para a pessoa, para o entrevistado deixar uma mensagem sobre o que visualiza para o futuro, enfim, como empresário mesmo. Qual é a sua mensagem aí para os outros gestores aí, que não necessariamente são do mesmo segmento, mas qual é a mensagem que você quer deixar, Ricardo? Fica à vontade. E, né, a gente fala muito, a gente está aqui num ambiente que é B2B, né, essencialmente B2B. Eu acho que Exatamente. a minha mensagem como presidente aqui né, como presidente da Texnel, para os outros empresários que estão ouvindo a gente, é que eu falo para todos aqui isso, né? A gente não constrói empresas, a gente não constrói negócios com máquinas, com edifícios. A gente constrói negócios com pessoas, né? Então, a mensagem que eu deixo tenha um olhar para o time que vocês estão construindo, né? E olhar aqui muito fortemente com um propósito, né? A gente não entrou nessa parte aqui, na parte da Texnel, né? Da porta para dentro, mas a gente tenta trabalhar muito com propósito, né? Trabalhar com pessoas que entendam a nossa cultura. Hoje, cultura é algo que fica cada vez mais evidente da A importância da necessidade, cultura né? dos negócios, da necessidade. A necessidade sempre houve, né? A gente não sabia medir ela, né? Eu não Uhum. sabia entender a dimensão dela, né? Hoje a gente entende a dimensão dela. Então, assim, cultura e pessoas, para mim, são
os componentes mais importantes do sucesso de qualquer negócio, né? E talvez essa seja a mensagem que eu gostaria de passar para os meus colegas aí que estão me ouvindo, né, que tiveram a paciência de chegar aqui no final do podcast, que tenham um olhar para isso, né, tenham um olhar para como que as pessoas, né, qual é a consideração que eu como gestor tenho quando no tocante aos times que eu tenho dentro das minhas organizações, das nossas organizações. Perfeito, Ricardo. Quero agradecer muito a sua presença. Tenho certeza que foi muito enriquecedor para quem nos ouviu, quem nos assistiu. E a gente marca um novo papo aí logo, logo. Muito obrigado, viu? Valeu, Ricardo. Eu que agradeço, tá? Fico à disposição, né? Espero ter conseguido trazer um pouco de conteúdo aí que enriqueça o nosso dia a dia, tá? Com certeza. Um grande abraço. O outro, tá? Até mais. Até mais. Tchau, tchau.